Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário, todos os dias, ao meio-dia. Um homem e uma mulher de Deus dando uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Essa é uma das programações que tem aqui nesse canal da Igreja, Cristo é a Resposta. Tem outras programações também. Tarde da Bênção, Domingo do Senhor, terça e domingo. Tudo no horário daqui. É transmitido, tá bom? Tarde da Bênção às 14, Domingo do Senhor às 9, horário de Campo Grande. Assim como Maná Diário, todos os dias vai ao meio-dia, horário aqui, local. Tá bom? Você que está chegando agora, se inscreva no canal e coloque o Maná Diário como uma parte do seu devocional. Então você ora, lê, busca, acrescente o Maná Diário no seu devocional diário, tá? Não troque. Eu vou ouvir o Maná e não vou ler, não vou orar. Não faça isso. Só acrescente algo a mais, tá bom? Compartilhe esse vídeo, tá? Ele tá no ar agora, mas ele fica no YouTube depois. Você pode compartilhar agora, pode compartilhar depois, mas compartilhe, faça o vídeo. Você que é da Igreja Cristo é a Resposta, eu sei que você já compartilhou, que você assiste também o Maná, que você sempre está aqui conosco. Se você quiser saber sobre a igreja online, sobre mais detalhes, ou quiser fazer um pedido de oração, você pode mandar um número, você pode mandar uma mensagem nesse número que está aqui embaixo. Aqui embaixo tem um número, você pode mandar mensagem nesse número pedindo oração ou querendo mais informações sobre a igreja Cristo é a Resposta, igreja online, tá bom? Hoje eu quero ler rapidamente um versículo que fica em Colossenses. É meio forte isso, tá? Vocês vão entender. Toda a palavra é o seguinte, ó. Se eu ler um versículo de uma pessoa que tem muita consciência daquilo, aquilo vai ser muito forte nela. Se eu ler um mesmo versículo para uma pessoa que tem menos consciência, aquilo é menos forte. Deu para entender? Só que o fruto tá ali, a semente tá ali. Então, quando ela vai orando, ela vai lendo, ela vai jejuando, ela vai buscando, aquilo que já foi ensinado fica muito forte. Antes não era tão forte, mas aí agora que ela tá mais íntima de Deus, ela vê o quão grandioso é aquilo. Vocês vão entender por que eu falei isso. Isso serve para todas as coisas da palavra de Deus. Quando eu falo do amor de Cristo para uma pessoa que tem consciência do amor de Cristo, que tem consciência do que Ele fez por ela, que tem consciência forte, plena, eu falo do amor de Cristo, essa pessoa vai achar tremendo, vai chorar, vai falar, meu Deus, Jesus Cristo, a única coisa que eu tinha a dar é pecado. Não merecia o que Ele fez, morreu, ressuscitou por amor a mim. É algo surreal. Mas se eu vou falar essa mesma palavra da cruz, uma pessoa que tem consciência, mas uma consciência mais superficial, uma consciência mais rasa, uma pessoa que até está na igreja, sabe, mas é mais rasa, mais superficial, não vai ser tão forte para ela, sabe? Não vai ser tão pesado para ela. Só que só o Espírito Santo pode gerar essa consciência em você, esse peso na palavra, esse peso na verdade, só o Espírito Santo pode fazer. Não é eu. Eu dou uma palavra aqui, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus dá uma palavra. A gente fala, como eu já falei aqui, aos seus ouvidos, Espírito Santo convence, fala o teu coração. Então você tem que ter comunhão para a palavra ser viva, ter peso, verdadeiramente. Você falar, meu Deus, como isso é verdade. Meu Deus, eu desejo viver isso. Ou meu Deus, como Jesus me ama. Você ter a consciência do amor de todas as outras coisas. Então, o que eu vou falar aqui agora, hoje, às vezes, para você não tem tanta consciência do como isso é verdade. Mas foi ensinado, vai ser ensinado, vai ter um fruto, sabe? Uma sementinha aí dentro de você. Continue orando, continue lendo, buscando, jejuando, essa palavra vai ter um peso futuramente.
tá bom? Você vai falar, meu Deus, como isso é verdade, como isso é real. Meu Deus, vai ter um peso, tá bom? Ó, Colossenses 1, 16, diz assim. Vou começar pelo 15 mesmo, mas o foco é no 16, vocês vão entender. Colossenses 1, 15 e 16. Tá falando de Cristo aqui, tá? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas... A gente entrou no 16 agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por ele e para ele. Eu vou continuar lendo, mas a gente vai voltar no 16. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do Pai. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero focar no 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E para ele. Tudo é de Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu quero que você entenda nesse momento, nesse instante, o seguinte. Tem uma música dos Amigos do Noivo. Depois você pode pesquisar no YouTube, Amigos do Noivo, essa banda. Tem uma música que chama assim, pode ter tudo aqui. Podes ter tudo aqui. Alguma coisa assim, escreve lá no YouTube. Podes ter tudo aqui. Essa música ela fala o seguinte, é muito, muito bonita ela. Que como eu posso, mais ou menos assim, você escuta lá, você vai entender. Como eu posso entregar algo que já é seu? Como posso entregar algo que já te pertence? No caso, a nossa vida. Cristo nos comprou. Tudo é para ele, por ele. O sangue dele nos comprou. O sangue dele nos lavou. Aí essa música fala, como que eu posso entregar algo para você, para o Senhor, sendo que eu já sou seu? Como que eu posso, dar algo que já te pertence? Então o que eu posso fazer é me render. E o que eu vou fazer é me render. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo a ti. Isso que fala a música. Por que eu quero falar sobre isso? Tudo pertence a ele, tudo é para ele. Você também é dele. Eu também sou dele. Não podemos entregar algo que já pertence a ele. Nossas vidas. O que nós podemos fazer é nos render. Isso a gente pode fazer. Chegar e falar, Deus, Cristo, eu pertenço ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, os meus olhos pertencem ao Senhor, minhas vontades pertencem ao Senhor, os meus desejos pertencem ao Senhor, meus pensamentos pertencem ao Senhor. Tudo que eu faço, vivo, respiro, olho, toco, pertence ao Senhor. A minha vida por completo, por inteiro, pertence ao Senhor. Agora que eu já sei disso, eu me rendo. Isso que eu quero que você entenda. As pessoas falam, vou entregar minha vida a Cristo e tudo mais. Você já pertence a Cristo, então você tem que se render a Ele. Por completo. Eu também. Por completo. Isso serve para todas as áreas, em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Se eu olhei para uma pessoa, tá passando na rua, sei lá, uma mulher. Eu olhei assim, errado. Errado. Seus olhos pertencem a Cristo. O seu olhar pertence a Cristo. Você vai falar o seguinte, dentro de você, não vou olhar. Por quê? Porque os meus olhos pertencem a Cristo.
os meus desejos, minhas vontades, quem sou eu, quem é você para, de verdade, para fazer a tua vontade pecaminosa? Você tem que fazer a vontade de Cristo, porque sua vida, você, eu, pertencemos a Ele. Isso eu dei um exemplo, mas isso serve para todas as coisas. Tudo. Meus pensamentos. Eu não vou pensar isso, sobre isso. Me perdoa, Deus, porque eu pensei isso. Os meus pensamentos pertencem ao Senhor e eu não quero romantizar isso. Porque não é da boca para fora. É você buscar viver. O que é ensinado na palavra não é teórico, é prático. Você já sabe isso. É isso que eu tô falando. Tudo pertence a Ele. A tua vida pertence a Ele. Você tem que se render. Render os seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, os seus olhares, tudo que você faz, suas atitudes, se render por completo a Ele. É isso, se renda a Ele. Você já pertence a Ele. A gente leu tudo, literalmente tudo, gente. Até mesmo as finanças. A gente fala, 10% devolve para Cristo por conta... A gente sabe, Hebreus fala sobre isso também, Novo Testamento fala sobre isso, Cristo fala sobre isso, sobre dízimo. Então, a gente dá para Cristo, para Jesus Cristo. Só que se a gente for mais fundo, mais além, não é só 10% não. Tudo pertence a Cristo. E eu não quero te falar isso para te como que é essa palavra? Ficar com medo. Vou falar melhor. Não quero falar isso para te deixar, sabe, com medo, meu Deus. Você tem que entender que Cristo, a pior coisa que Cristo pode fazer com você é deixar você seguir a sua vida da sua maneira. A pior coisa. Então quando você entende que não, eu me rendo a Cristo, tudo que é meu não é meu, pertence a Ele, você está no melhor lugar do mundo. No melhor lugar que você poderia estar. Não tem como estar num lugar melhor. Minhas finanças pertencem a Cristo. Não tem lugar melhor para sua finança estar. Não tem. Administração, Cristo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Atitude que você vai tomar. Não tome atitudes. Eu vou tomar essa atitude de acordo com o que eu penso, eu acho. Deus, qual atitude eu devo tomar? Porque até as minhas escolhas, até as minhas atitudes pertencem ao Senhor. Então, a palavra de hoje, para você ler depois, Colossenses 1, primeiro Colossenses eu ia falar. Lê de novo, Colossenses 1,16. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, a sua vida é dele, você pertence a Ele. E não só esse versículo, tá? Apocalipse fala, outros versículos, Pedro fala sobre isso também, que Cristo te comprou, você é dele, comprou toda língua, nação, tribo, tudo pertence a Ele. Só que você tem que se render. Porque Deus, Cristo, ele não é autoritário, você pertence a Ele, ele não vai chegar, você é meu e tudo mais. É amor, é livre-arbítrio, você entra num lugar de... Pai, eu entendi que eu pertenço ao Senhor. Então estou aqui para me render ao Senhor. Eu não vou mais lutar. Eu sou seu, meus pensamentos é seu, meu olhar é seu, minha vontade é sua, meu dinheiro é seu, tudo. Quando eu falei dinheiro, eu já estou finalizando, vou fazer uma oração. Por que, crente, você cristão, crente que está vendo isso agora, por que você quer ter dinheiro? Por conta de mim? Por conta de fulano? Por conta do ciclano? Você tem que ter por conta de Cristo, a vontade, o desejo. Quero ser próspero por conta de Cristo. Por quê? Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo pertence a Ele. Até os seus desejos. Meu desejo tem que estar alinhado com o desejo dEle, porque os meus desejos pertencem a Ele. Pai, eu tenho desejo disso, só que eu entrego, meu desejo é ser próspero por conta de mim. Não. Errado, pecado. Pai, me ajuda a eu desejar ser próspero por conta do Senhor financeiramente. Tô falando financeiramente. Porque os meus desejos pertencem ao Senhor, minha vontade, o meu querer, tudo. A gente tem que entrar no lugar de rendição, nesse lugar de rendição. E permanecer nesse lugar de rendição. Amém? Vou fazer uma oração agora. Leem depois. Eu vou ler mais uma vez, a gente ora, tá? Deixa eu ver se eu deixei marcado. Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Só se renda. Aceite. Você é dele. Aceite. Bom? Não é um lugar ruim, tá? Essa palavra não deve preocupar você. Deve te animar. Você pertence a Cristo. Não há outro lugar melhor. Não há. Sabe? Eu prefiro pertencer. Não tem.
Você está no melhor lugar do mundo, pertencendo a Cristo. Seus desejos sendo dele, não tem muito o que explicar. Você pertence a ele, se rende a ele. Amém? Vou fazer uma oração agora. Pai, entramos em tua presença agora, nesse momento. Nós pedimos perdão por todas as vezes que lutamos com o Senhor, batalhamos contra o Senhor. Porque, às vezes, nos perdoa por todas as vezes, nós não compreendemos que nós somos seus e nós lutamos contra a tua vontade, contra o teu querer, nós lutamos contra o Senhor, sendo que o que o Senhor deseja é rendição. Nos perdoe, Pai, porque muitas das vezes somos cristãos que não nos rendemos ao Senhor, à tua vontade. Nós temos que entender que essa palavra não é romântica. Os meus olhos pertencem a Cristo. É prático, é sério, é real. O meu olhar, para onde eu vou olhar, a minha vontade, meus pensamentos, o que eu vou pensar, pertence ao Senhor. As minhas atitudes pertencem ao Senhor. Nos ajude, Pai, a continuar vivendo isso, a viver isso mais profundamente, por inteiro, por completo, em plenitude. Como nós podemos entregar algo que já te pertence? Não é possível. A única coisa que nós podemos fazer é nos render, porque nós já pertencemos ao Senhor. E como é bom esse lugar de pertencimento. Não há outro lugar melhor para se estar, não há alguém melhor para que eu possa pertencer, para que você que está assistindo possa pertencer. Não há outro lugar melhor, Pai. Nós estamos com o Senhor, pertencemos ao Senhor, nossos desejos pertencem ao Senhor, nossa vida, a nossa maneira de pensar é a sua maneira, os nossos desejos são os seus desejos, o nosso olhar, o nosso caminhar, nossa atitude, tudo pertence ao Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a estar nesse lugar, a viver nesse lugar, porque nós queremos nos render ao Senhor. Isso não é da boca para fora, isso é real, é a nossa vontade, é o nosso desejo. Queremos nos render ao Senhor por completo. Fale isso agora nessa oração. Fale que você se renda a Deus. Fale que você deseja isso. Seja sincero com Cristo. Se você não quer se render a Ele, fala: Pai, não quero me render, mas me ajude a me render, me ajude a ter esse desejo, me ajude a me render pela fé no Senhor. Seja sincero com Cristo. Deseje se render a Ele. Pai, essa é a nossa oração. Nós queremos o Senhor, desejamos o Senhor, viver com o Senhor, viver para o Senhor. Tudo a Ti pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo foi feito por Ele e para Ele, para o Senhor. A nossa vida é do Senhor, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso olhar, tudo, o nosso corpo, a nossa saúde, nosso emocional, tudo pertence ao Senhor. Tudo, nossas atitudes, tudo. Nos ajude, Pai, a nos rendermos por completo, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Nos capacite, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Medite nesse versículo essa semana. Tudo pertence a Ele. Entenda, olhe para si mesmo e fala: meus pensamentos, tá errado, não posso pensar isso. Meus pensamentos têm que ser santo, porque Ele é santo. Meu olhar tem que ser santo, porque Ele é santo. Minhas atitudes têm que ser santo, porque Ele é santo. O jeito que eu gasto dinheiro tem que ser correto. Tudo por Ele, para Ele. Deu para entender? Emocional não, meu emocional tem que ser certo por conta dEle. Tudo. Suas atitudes, suas escolhas, tudo pertence a Ele. Tá bom? Medite nesse versículo essa semana. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueça, amanhã ao meio-dia, mais uma Maná Diário. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.